Bom, hoje é o dia do áudio aberto e aí eu queria começar com uma reflexão, que é a seguinte. Essa semana eu vou ter uma reunião importante aqui da escola, né? Vou ser recebido lá pelo CEO da maior empresa de tecnologia aqui da Serra, do Rio de Janeiro, uma empresa importante. E eu vou lá com a ideia, né, de disseminar o amadurecimento que a gente tem. A Bimodais é um núcleo avançado de pesquisa. A nossa missão é desenvolver novas ideias, novos conceitos, novos paradigmas, e eu estou trabalhando nisso há 20 anos. Aí a galera fala, poxa, mas não era legal disseminar isso, colocar para os professores, formar novos alunos, etc, etc. Isso eu não tenho capacidade nem disposição para levar a nossa narrativa para frente, para disseminar. Não tem condição. Porque uma coisa ou outra. E eu sempre tive um pouco clareza isso. A gente é esse núcleo, eu estou desenvolvendo, pensando no médio e longo prazo. O material vai ficar, os livros vão ficar e as pessoas podem utilizar e aí podem disseminar. Então, a ideia que eu estou querendo levar é a ideia da disseminação da narrativa da escola, e se o coordenador lá, né, o CEO, abraçar essa ideia, se ele abraçar essa ideia e ele quiser disseminar, aí a gente tem, então, um diferencial, e aí a gente faria aqui em Teresópolis um núcleo de disseminação desse material, que eu acho muito consistente, e a gente trabalha em cima da nova formação dos profissionais sociais. Profissionais sociais é um conceito forte que a gente criou, de todo mundo que trabalha, são os profissionais que trabalham para melhorar a sociedade. Psicólogos, administradores, médicos, inclusive, educadores, advogados e tal. Todo mundo precisaria ter essa visão que a gente está passando, que a gente está entrando, a gente está vivendo uma revolução descentralizadora, etc, etc. É uma outra maneira de pensar o Sapiens e a sociedade. Mas o que eu queria comentar, que eu acho que é uma coisa interessante, que aí você pode ter um determinado pré-conceito ou um determinado paradigma do mainstream, que as pessoas não se tocam muito. E eu acho que é importante a gente trabalhar isso, né, antes de entrar no artigo. Que é o seguinte, na questão da inovação, e a Bimodais é ciência da inovação, na questão da inovação, quando a gente fala de inovação de produtos e serviços, mesmo que você tenha um cara que tenha tido uma super sacada, ele precisa de uma equipe enorme para transformar, sei lá, uma ideia, pegar um iPhone, desenvolver aplicativo, precisa de equipe. Quando você vai no laboratório, vai desenvolver ali, etc, etc. Precisa de equipe. Mas as ideias que questionam o mainstream, as ideias iniciais que questionam o mainstream, parte de uma mente, de uma cabeça. Principalmente quando a gente fala em conceitos. O conceito, eu não preciso de uma equipe para pensar e desenvolver os conceitos. Eu tenho uma facilidade, né, de questionar o mainstream, passei a questionar o mainstream e tive uma persistência. O meu blog, até hoje, ficou fora do ar, acabei por problema de pagamento, eu não vi que eles tinham me cobrado, aí o nepo.com.br, renovei por mais 3 anos, e o meu blog tem 18 anos, e eu escrevo há 18 anos todos os dias. Melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho. Essa persistência, somada, né, como diz o Bernardinho, né, a sorte vem justamente do treino. Claro que outro dia o cara estava falando, né, que quando falavam que fulano é mão santa, né, e o cara dizia assim, não, eu não sou mão santa, eu treino. Mas existe um mix de mão santa, a capacidade, né, que ele tem, por algum motivo, de ter facilidade de arremessar, com treino, junto uma coisa com a outra. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, então essas ideias que você está trazendo, vêm da onde? Da USP, vem do MIT, vem não sei de onde, vem não sei o que lá. Aí você tem que dizer, olha só, o incremental, como diz o nosso querido Thomas Kuhn,
O incremental vem da ciência normal. Vem das pessoas que estão trabalhando mais perto do mainstream. A ciência extraordinária vem de fora. Ele fala, inclusive, isso. Que vem de fora e os questionamentos começam a ser feitos e aí tem que morrer toda uma geração para outra geração aceitar os novos paradigmas. Esses novos paradigmas, para você poder trabalhar, vêm de mentes específicas, individuais. E isso a galera não entende. Aí quando você diz, olha, tem um tal de Nepô lá em Teresópolis, desenvolvendo uma ciência da inovação, etc. Papá, a primeira coisa que o cara pode pensar é dizer assim, é da USP, é do MIT, é da FGV, é de não sei da onde? Então isso aí não tem validade nenhuma. E aí vai cair num erro gigante. Em vez de pensar no conteúdo e analisar o conteúdo, vai pensar no mensageiro. Esse mensageiro, aí vem aquele problema que a gente tem na cabeça da gente e das autoridades. Ou se não é uma autoridade reconhecida pelo sistema, em que o sistema bate palma para ele, a pessoa não leva em conta. E aí eu não estou falando do Nepô, estou falando de maneira geral. Quando a gente olha para aí e vai ver, né, quando a gente vê lá no TikTok muitas vezes, né, os talentos que estão aparecendo, né, músicos, pintores, etc., etc., é uma coisa individual. Coisas que as pessoas estão criando, assim, uma coisa muito louca. Né? Como é que o cara consegue fazer aquilo? O aumento do potencialismo, a gente até falou isso. Né? Quanto maior é a descentralização, maior é o potencialismo na sociedade. E a gente está vivendo agora o boom do potencialismo, que deixou de ser uma opção e passa a ser uma obrigação. E aí, na área conceitual, o que você tem que ver é o seguinte, esse cara aqui está trazendo umas ideias. Em vez de você perguntar, ele vem de onde? Da USP, etc, tal, quantos seguidores ele tem, não sei o quê. Você vai pela validação das autoridades tradicionais, você pode perder a oportunidade de ter uma pessoa muito interessante falando coisas que você precisa ouvir. Bom, o título do artigo é Os Inquietos, a força oculta por trás da inovação disruptiva. A força oculta por trás da inovação disruptiva, né? Os inquietos, a força oculta por trás da inovação disruptiva. Aí a gente vai ver um buraco que está acontecendo na sociedade, e o buraco é o seguinte, a gente, na ciência da inovação, qual foi a constatação, e isso aí é a experiência que eu estou vivendo aqui na escola. As pessoas que leem os meus artigos, as pessoas que acabam vindo para a escola, você que me acompanha, que fica ligado aqui, é porque você tem uma facilidade maior de questionar o mainstream. Está faltando estudo sobre isso. Né? Se você botar a ciência da inovação, tem pouca coisa sobre ciência da inovação hoje na internet. Todo mundo fala de inovação, mas ninguém fala de ciência da inovação. Então, quando a gente começa a pensar nesse processo, as pessoas falam a questão da inteligência, e aí vem a inteligência, aí vai se fazer uma análise da inteligência, os tipos de inteligência, aí vem um Big Five, o tipo dos perfis emocionais que as pessoas têm, não sei do que, papá. Mas as pessoas não trabalham com a questão do quieto e do inquieto. Quando a gente diz que a ciência da inovação tem que substituir a ciência social, porque a gente diz, o ser humano não é, ele está. A sociedade não é, ela está. Então, para a gente poder ter uma ciência que reflita como a sociedade opera, é uma ciência que acompanha o processo de mudança, a inovação da sociedade. É isso que a gente procura construir. Como é que a sociedade caminha no tempo? E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que tem determinadas pessoas que têm mais facilidade, aí vamos lá, antes. A constatação, e aí você vai ver isso no Sartre, né, quando aquela frase dele, famosa, você é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. O que o Sartre está falando? Que a gente tem uma formatação básica obrigatória. Para a gente virar sapiens, a gente precisa ser formatado e, como a gente tem falado aqui no Descartes 2.0,
Ser sapiens é reformatar, é a capacidade que a gente tem de nos reformatar, de observar os paradigmas fortes e os paradigmas fracos e trabalhar em cima disso. Então, o que acontece? Existe, e aí foi a minha percepção, existe um perfil genético que a pessoa nasce com a facilidade de ter abstrações. A facilidade de se ter abstrações. O que é abstração? É a capacidade do distanciamento dessa formatação básica obrigatória. Eu consigo olhar para a formatação básica obrigatória e dizer, isso não está no script, isso não está funcionando legal. Né? Isso para mim não é legal, isso que eu estou vendo não é legal. Então, os inquietos têm essa função na sociedade. O que está acontecendo agora na nova civilização? Aquele que era inquieto está mais inquieto. E aquele que era quieto precisa ficar um pouco mais inquieto. Nós estamos aumentando a taxa de inquietude no mundo mais dinâmico, centralizado e inovador. Está aumentando a taxa da inquietude. E essa inquietude genética é uma coisa que a gente precisaria pesquisar, poder conhecer. Né? Devem ter estudos sobre isso. Tal. Eu perguntei para os 4 mosqueteiros, né, pedi para fazer uma avaliação da criatividade conceitual. Que às vezes eu peço para fazer uma avaliação da criatividade funcional, capacidade que eu tenho de articular outros autores. Aqui eu estou pedindo para ver se eu sou original. Podia dizer, não, isso aí é um tema batido, todo mundo fala disso. E eles falaram que não. Que essa ideia do inquieto com abstração, não. Os 4, o Claude, o GPT, o Manus e o Gemini. Então, isso é uma coisa fundamental. Já falei aqui, quando eu fui fazer o meu trabalho lá na Prefeitura do Rio, eu fiz uma palestra, fiz um formulário e convoquei os inquietos para começar o projeto. E apareceram pessoas que estavam encostadas, que eram aquelas pessoas que ficam, que saco, pô, isso aqui está tudo errado, etc. Tal. E esses caras vieram e rapidamente lá, foi uma coisa super legal, né? Um dos alunos saiu dali da inquietude, do encosto que ele estava e virou assessor direto do presidente. Porque o cara viu o valor do cara. E o que a gente fez? A gente despertou o trabalho da inquietude. E a inquietude é aquilo que, né, o David até me mandou, né, que eu já guardei, foi bem legal, aquela ideia dos early adopters, em que você os disruptivos, tem um fosso, depois vem aí vamos supor, né, tem os inquietos, vamos colocar assim, depois tem um fosso e depois vem os quietos. O papel dos quietos na sociedade é fundamental, é a consolidação, é o que o Thomas Kuhn fala da ciência normal, que a gente vai chamar de inovação normal. Precisa consolidar. Inventou o Uber, consolidou. Inventou o Waze, consolidou. Alguém pensou a maluquice, foi lá, aí construiu a equipe, aí é serviço, né? Construiu a equipe, botou para rodar e consolidou. E está consolidado. Mas alguém teve a sacada. O cara que estava procurando táxi, não tinha táxi, e aí ele falou, pô, por que não tem táxi? Será que a gente não pode inventar alguma coisa assim? Aquele ali foi o clique. Foi o quê? Foi uma inquietude, foi a abstração. Aí depois ele vai chamar as pessoas quietas para tocar o projeto. Aí você vai me perguntar, e aí é uma discussão interessante, existe a possibilidade de aumentar a taxa de abstração das pessoas? Existe. É uma demanda, é uma necessidade que a gente tem. A gente precisa criar ferramentas, precisa criar métodos para a gente poder criar essa abstração, né? Aumentar a taxa de abstração das pessoas. Isso precisa se dedicar. E isso é fundamental nesse novo cenário, né? E aí quando a gente fala em educação 2.0, é fundamental que a gente faça esse tipo de coisa. Aí botei, né? Muito se estuda sobre inteligência, mas pouco sobre inquieto, sob o ponto de vista da ciência da inovação. O Sapiens, como temos repetido, precisa passar por uma formatação básica obrigatória para virar Sapiens. Isso faz parte da Casa do Eu, no 3º andar, na sala 1, dos paradigmas fortes do Sapiens. Que a gente é formatado, a gente não está isso tão claro assim, né? Aí essa formatação básica obrigatória que a gente chama de FBO deixa rastros, paradigmas e traumas.
E a gente precisa trabalhar. Aí eu chamo esse espaço aí da abstração como uma espécie de memória RAM. O computador tem uma memória RAM que você opera nele, né? Você pode ter o HD e você tem a memória RAM. A memória RAM é a capacidade de olhar de fora. E aí quem é que olha de fora? É a mente operacional secundária e a mente terciária. E o armazenamento desses paradigmas todos, que a gente colocou, sala 1 da casa do eu no primeiro andar. Então é a capacidade que a gente tem de questionar esses paradigmas. Botei a regra. Quanto mais eu consigo olhar de fora a minha identidade primária, estou chamando de identidade primária, mais eu consigo aumentar a minha criatividade existencial. A identidade primária, por tendência, é o reforço do mainstream, aquilo que a maioria das pessoas pensa. E aí temos o papel dos inquietos da sociedade. Questionar o mainstream a partir da sua capacidade de abstração. Bom, as frases boas aí, as melhores frases que a gente selecionou foi: os inquietos são pessoas que nascem geneticamente com sua capacidade maior para abstração, que lhes permite olhar a identidade primária de fora com mais facilidade. É a inquietude que permite rever os paradigmas primários e aumentar a criatividade e a inovação. A inquietude é o combustível invisível que move a roda da sociedade. Inquietos são os hackers da identidade humana. Invadem os códigos do mainstream e reescrevem o sistema. Não se adaptam ao mundo. Eles o redesenham a partir daquilo que incomoda. A verdadeira revolução não começa nas ferramentas, mas na mente que ousa duvidar das próprias certezas. O que chamamos de criatividade é, em grande parte, a coragem de sustentar o incômodo de pensar diferente. Aí vamos lá, as frases dos outros. Do Steve Jobs, a criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como eles fizeram algo, elas se sentem um pouco culpadas, porque não fizeram realmente. Elas apenas viram algo, pareceu óbvio para elas depois de um tempo. Aí ele está falando dos criativos, dos inquietos. O Steve Covey, se você deseja pequenas mudanças, trabalhe seu comportamento. Se você deseja mudanças realmente significativas, trabalhe seus paradigmas. Aí vamos de Raul Seixas. A desobediência é uma virtude necessária à criatividade. O Chinaski, um ser humano sem dúvida não evolui. O questionamento é o primeiro passo para nos abrirmos para o novo. E o Proust, a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. E a frase que abre o artigo é essa, né? A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. É isso. O que vocês dizem?